Olá, meus amigos e minhas amigas, internautas. Aqui estamos nós, mais uma vez, com mais uma edição do programa Gente que Faz. Eu hoje vou falar com vocês sobre um dos grandes mitos da cultura pérsia. É ali do lado da Ásia que influenciou basicamente as grandes estratégias e articulações que hoje, no mundo moderno, em períodos de internet, de informações em tempo real, assim como os ensinamentos do grande sábio e filósofo chinês Sun Tzu, criou a estratégia do marketing, do mercado. No século VI, após Cristo, a humanidade vivia em guerra. E os grandes pensadores criaram um jogo, o jogo de xadrez, o tabuleiro de xadrez, para fazer as suas estratégias para os combates e proteção dos seus reinos. Nós temos o tabuleiro de xadrez hoje, os períodos atuais, com 16 peças, que joga-se entre dois jogadores. As peças negras e as peças brancas. Temos os 8 peões, que são os protetores das peças principais: o rei, a dama, o bispo, o cavalo e a torre. Do outro lado, a mesma composição. Cabe aos jogadores criar a sua estratégia para vencer o campo de batalha. O campo de batalha é esse espaço vazio, composto de 1, 2, 3, 4 casas das 16. Cada peça dessas tem uma função, digamos assim. Uma função. O rei é soberano, é óbvio, o rei. No início da criação desse mito, jogo de xadrez, não existia a figura da dama, porque a dama, ela não ia para o campo de batalha. A mulher sempre foi colocada de lado, porque isso era um jogo de homens, de machos, dos grandes mandantes do mundo. Esse jogo começou a ser mudado já na Europa no século XII ou XIII, se não me falha a memória, quando o rei Arthur, todos ouviram a lenda do rei Arthur? O rei Arthur, aquele que tinha o poder na mão, simbolizado pela espada Excalibur, a espada do poder. Só que rei Arthur, ele mudou a forma de estratégia do jogo. E ele criou a tábua redonda. O congresso não era da forma que é hoje. Ele era uma tábua, uma mesa redonda, onde todos os jogadores estavam
frente a frente, discutindo basicamente o que iria acontecer, as estratégias de guerra. Foi quando foi criado, inclusive, a peça da rainha no jogo. No jogo de xadrez, colocaram a rainha, uma mulher, que tem 4 generais, o bispo, o cavalo, a infantaria e a torre que ela protege, ou seja, seu território, com os seus soldados, que são os peões. Entende-se que a partir do século XII mudou a forma de se jogar na política essa estratégia. Com a chegada do Estado democrático de direito, a democracia tão falada, que começou na verdade com o rei Arthur, e naquele período foi criado, na monarquia ainda, foi criado os homens bons. Quem eram os homens bons? Eram aqueles eleitos pela vontade popular para representar os seus direitos como cidadãos. Observa-se ainda que vocês não vê o povo nesse jogo, aqui na planície, no campo de batalha, porque em verdade o jogador, o povo, ele é o observador. Ele está acima do tabuleiro de xadrez. Aqui tem um jogador, aqui tem o outro jogador. E quem comanda, na verdade, as apostas para esse jogo é o povo, vocês internautas. Então vocês estão acima, num patamar acima. Vocês estão na altitude olhando o que os jogadores estão fazendo. E aí fazendo as suas apostas. Jogando, apostando no jogador A ou no jogador B. Como é que vocês apostam na democracia? Com seu voto. Deixa eu molhar o bico aqui. Esse é o jogo do xadrez. É uma articulação. Uma articulação e uma estratégia política. Tomar partido em algo. Então, os jogadores, eles fazem a sua estratégia. É claro, para essas peças do fundo poderem vir para o campo de batalha, o que eles precisam? Mover primeiro os peões. Aqueles que vão para a degola. Porque no momento que ele tirar o peão do rei da frente do rei, ele perde a proteção. Então, automaticamente, daqui vai tirar um também. E vai abrindo espaços. Porque cada peça dessa do jogo tem um movimento. Então, ele tem que criar estratégia para que essas peças adversárias consigam dar o checkmate no rei. Ou seja, acabar o jogo. Isso é o que vocês veem na política atual. Quando se fala em sucessor, ao sucessor do prefeito, sucessor é aquele que vai suceder após a saída de um, a entrada de um novo. Mas essa indicação tem que ser basicamente feita pelo atual prefeito? Não, o prefeito não determina nada. O prefeito não fala nada, não tem poder nenhum. O mesmo poder que o prefeito tem, você, meu amigo internauta, tem. Um voto, o dele. Só. Ele não determina nada. Quem determina a aposta do jogo é quem está acima
apostando. Quem está no poder, porque o poder emana do povo, é ele que tem o voto. Então essa história de que o prefeito vai fazer seu sucessor é história para boi dormir, como muito bem coloca a nossa amiga deputada Cátia Oliveira. Ela adora esse termo, história para boi dormir. E o que estão fazendo é especulação. Estão botando o nome de prováveis pessoas à sucessão, não aqui nas peças principais, e sim nos peões, porque o peão, ele vai para a pista, é para degola. Você nunca vai ver num jogo de xadrez, num jogo de articulação e estratégia, o peão sobreviver. Normalmente ele vai para a degola. Outro detalhe, nesse jogo chamado política, não existe somente 2 jogadores. Existe 2, 3, 4, 5 jogadores. Cada um com sua estratégia. Nesse jogo aqui, em particular, vamos colocar aqui em Simões Filho, você está analisando o jogo entre o grupo de Diógenes Tolentino, o atual prefeito, e o grupo do ex-gestor Eduardo Alencar. Mas você não está vendo os outros jogadores, que seriam o terceiro e quarto viés. Então, nesse jogo, que começa a partir do dia 1º de maio, para criar-se um clima de estratégia que vai até o fechamento das janelas partidárias, que é em março do ano que vem, para poder se lançar os candidatos em seus partidos, existem outros jogos. Normalmente o terceiro viés é formado por quem? O grupo vou usar o termo, o grupo do prefeito, Diógenes Tolentino, come uma peça do grupo de Eduardo Alencar. Beleza, essa peça sai do jogo e vem para cá, para fora do tabuleiro, não está mais jogando nessa partida. O mesmo acontece com o grupo de cá. Então as peças vão ser comidas. Automaticamente essas peças que ficaram aqui do lado do jogo, elas podem retornar como o terceiro viés. E é esse o medo de quem participa do torneio, o primeiro jogo de um torneio, entre as partes. Porque essas peças aqui, que vão para fora do jogo, sabem muito bem a estrutura de um lado e de outro. Os modos pensantes de cada lado. Entenderam? Então elas são os perigos, essas que foram mortas. Tá morto politicamente, esse é o perigo. Porque quando está morto politicamente, ele não está no tabuleiro, mas ele está ativo, ele está no mocó, só observando as cagadinhas que um lado e o outro faz, e pode criar o terceiro viés. E na hora do embate final, da batalha final, onde você vai votar, é que está o perigo. Porque o grande pensador desse jogo é você, povo. Porque o poder emana do povo. Eu volto amanhã.